Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Everton Amorim para mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos realizar essa aula no nono ano, hoje dia 13/5. Essa aula acontece das 2h30 até as 4 horas da tarde e nada impede de vocês usarem esse material posteriormente, ou caso você não seja da Escola Isaac também, usar esse material desde que satisfaça a necessidade da compreensão da matemática. A nossa agenda hoje é bastante resumida, porém com muito material nesses tópicos. O primeiro ponto vai tratar a respeito da correção do exercício de produtos notáveis no tocante ao quadrado da soma de dois termos, que foi passado no dia 12/5. No caso, ontem, se você estiver vendo essa aula no dia 13. E aí, depois dessa correção, nós iremos continuar com o assunto de produtos notáveis, e aí, nesse caso, iremos tratar a respeito do quadrado da diferença de dois termos. E, ao final, realizaremos um exercício de fixação para compreender melhor este conteúdo. Sem mais delongas, iremos iniciar a correção desse exercício. Já foi disponibilizado para vocês o gabarito das questões. Então, nós iremos olhar as questões de maneira pontual. Iniciando a nossa observação pela primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: desenvolva algebricamente cada quadrado da soma de dois termos. E aí a gente tem várias letras aí. Mas lembrando para vocês que o conceito observando o primeiro e o segundo termo, você vai ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Nessa letra A, nós temos aí x mais 1 ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro vai ficar x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, no caso, 2 vezes x vezes 1, e aí temos como resultado 2x, mais o quadrado do segundo, que no caso é o quadrado do 1. Com relação à letra B, nós iremos observar aqui na lousa. O raciocínio para essas questões é muito semelhante, então nós iremos fazer a correção somente de algumas delas. Está aqui na nossa lousa a letra B da primeira questão, que diz 2x mais 10, tudo isso elevado ao quadrado. Por que eu chamo o quadrado da soma de dois termos? Eu tenho aqui o primeiro termo e eu tenho aqui o segundo termo. E isso é uma soma. Este quadrado da soma de dois termos, por que é quadrado? Porque tudo está elevado ao quadrado. Eu posso fazer o desenvolvimento? Posso sim fazer o desenvolvimento. 2x mais 10 vezes 2x mais 10. A questão é que o produto notável me dá a oportunidade de fazer isso de maneira mais simples do que fazer todo esse desenvolvimento. E como é, Everton? Eu faço o quadrado do primeiro, ou seja, 2x, e aí lembrando que é o quadrado do primeiro termo. Todo o 2x vai estar ao quadrado. 2x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que nesse caso é 10. Mais o quadrado do segundo termo. E nesse caso o segundo termo é 10. Desenvolvendo isso aqui agora, nós vamos chegar no seguinte: 2x ao quadrado é igual a 4x ao quadrado. Everton, por que isso acontece? 2x, tudo isso ao quadrado, é a mesma coisa que 2x vezes 2x. 2 vezes 2 é 4, x vezes x é x ao quadrado. Mas, aí aqui, eu multiplico letra por letra, número por número. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. O x aparece sozinho, então simplesmente repito ele. Mais 10 ao quadrado é igual a 100. E este é o nosso resultado. Iremos agora
observar a resolução da letra G de gato. E alguém pode estar se perguntando, Everton, por que não resolver todas essas alternativas? Vocês perceberam que o vídeo, se a gente for resolver tudo, vai ficar muito longo. Então, quando a questão tem muitas alternativas, a gente observa somente algumas alternativas para tentar otimizar o processo. E lembrando a vocês que, no caso dessa primeira questão, o entendimento é o mesmo para todas as alternativas, para todas as letras. Nós só pegamos algumas que consideramos mais complicadas e fazemos esse desenvolvimento para tentar facilitar o entendimento desse conteúdo para vocês. Desta forma, e vindo aqui para a lousa, nós temos 2x mais xy, tudo isso ao quadrado. Lembra da regra? Quadrado do primeiro vezes, aliás, mais 2 vezes o quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar assim. O quadrado do primeiro, e lembrando que é sempre tudo, todo o primeiro termo é elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E chegando a esse ponto, o que eu preciso fazer é desenvolver para encontrar o resultado. 2x ao quadrado, acabamos de fazer na questão que corrigimos anteriormente, a gente fica com 4x ao quadrado, mais 2 vezes 2, só tem esses dois números aparecendo, 4. X vezes x fica x ao quadrado, e o y, eu repito, mais xy ao quadrado é a mesma coisa que xy vezes xy. E chegamos no seguinte, chegamos em x ao quadrado, y ao quadrado. Nesse ponto, alguém pode estar se perguntando, Everton, não tem como eu juntar esses x que aparecem ao quadrado? Pessoal, não dá para juntar, porque o monômio não está composto somente pelo x ao quadrado. Lembra quando eu falei para vocês e insisti com isso? Quando você vai adicionar ou subtrair monômios, a parte literal tem que ser absolutamente igual. E nesse caso, a parte literal x ao quadrado sempre acompanha outra coisa. Então, nenhum desses termos é semelhante, chegando a essa como nossa resposta. Outro item que pode causar um pouco de estranheza é esse item J, que traz para a gente x ao cubo mais 1/3, tudo isso elevado ao quadrado. E aí a gente observa aqui na lousa da seguinte maneira. Eu já, inclusive, desenvolvi essa primeira parte, e aí nós temos o quadrado do primeiro, aí lembra, o x já está elevado ao cubo, então tudo isso fica elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x ao cubo, vezes o segundo, que é 1/3, mais o quadrado do segundo, que é 1/3. Nesse caso aqui, potência de potência, eu vou fazer x. No caso de potência, 3 vezes 2 é 6, mais, multiplicando o que é número aqui, 2 vezes 1/3. 2 vezes 1/3 traz para a gente 2/3. 2 vezes 1, multiplica tudo por tudo. 2 vezes 1, 1 que subentende que está aqui embaixo, vezes 3. E isso vezes x ao cubo, mais 1/3 ao quadrado, é 1/3 vezes 1/3, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 3 é 9. E essa é a nossa resposta. Aí você pode dizer, Everton, mas no gabarito está escrito assim, ó, x é elevado a 6 mais 2x é elevado a 3 sobre 3 mais 1/9. E aí você pôs separado. Pessoal, é a mesma coisa, funciona da mesma maneira. Aqui o 2/3 está multiplicando x ao cubo e aqui da mesma forma. Então, é melhor deixar na forma de baixo, que é como está posto no nosso gabarito.
A próxima questão pede para que a gente simplifique essas expressões que estão postas aí no item A, item B e item C. Observando o item A, nós temos o seguinte. X vezes 2x menos 1 mais x vezes 1 menos 3. Fazendo essa primeira multiplicação, eu tenho x vezes 2x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Indo para a próxima. X vezes 1 mais x. X vezes menos 3x, menos 3x ao quadrado. Nesse ponto, eu reduzo os monômios que são semelhantes. X negativo mais x positivo, o resultado é zero. Eles se anulam. 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado, a gente chega no resultado menos 1x ao quadrado. Everton, esse 1 precisa aparecer? Não precisa aparecer. E a gente fica com o resultado menos x ao quadrado simplesmente. A letra B é um pouco curiosa. Veja bem, por quê? A letra B traz para a gente A mais 5 vezes A mais 5. Se você pegar isso e reduzir, você tem aí o quadrado da soma de dois termos. E aí vou vir aqui para a lousa. Sim, aí no final ele diz menos A mais 5, tudo isso elevado ao quadrado. Então, observem o que é que acontece. Nessa letra B, nós temos aqui o seguinte. Nós temos A mais 5 vezes A mais 5. Só que se eu juntar isso aqui, é o quadrado da soma de dois termos. E aí eu tenho lá do outro lado menos A mais 5 elevado ao quadrado. Eu chego ao seguinte questão. A mais 5 menos A mais 5. Isso menos isso, que são a mesma coisa, é igual a zero. A letra C traz para a gente uma situação um pouquinho mais complexa. Então, vamos fazê-la desde o começo. Na letra C, eu tenho y vezes y mais 2 menos 2y vezes 3 menos y. Então, desenvolvendo isso aí. Y vezes y, eu tenho y ao quadrado. Y vezes mais 2, eu tenho mais 2y. Agora, do outro lado. Menos 2y vezes 3, eu tenho menos 6y. E menos 2y vezes menos y, menos com menos. É mais 2y vezes y é 2y ao quadrado. Neste ponto, eu irei juntar aqueles que são semelhantes. Y ao quadrado mais 2y ao quadrado, chego com 3y ao quadrado. 2y menos 6y, chego com menos 4y, encontrando muito rapidamente o nosso gabarito da questão. A letra D traz para a gente uma situação também curiosa, assim como foi na letra B, só que nesse caso mais explícita ainda. Eu tenho 2 mais x ao quadrado menos x mais 2 ao quadrado. Everton, e por que o resultado aí é zero? Nesse caso aí, tanto faz ser 2 mais x como ser x mais 2. Quando eu vou fazer as reduções, esses monômios ficam tendo o mesmo valor. Por conta disso, esse resultado é zero. Na próxima questão, é apresentado para nós a seguinte situação. Dado os polinômios A e B, sendo que A vale 2x ao quadrado mais 3 e B vale x ao quadrado mais 4, ele pede que você determine aí no item A qual é o valor de A ao quadrado. Para a gente encontrar o valor de A ao quadrado, nós precisamos desenvolver da seguinte maneira. Olha aqui, eu tenho A ao quadrado, só que eu sei que o valor do A é 2x ao quadrado mais 3. Então, vai ser tudo isso elevado ao quadrado. E, nesse caso, o quadrado da soma de dois termos. Regra, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha aqui, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolvendo isso aí. 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado, aí é potência de potência, 2 vezes 2 é 4, fica x à quarta. Mais 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 12x ao quadrado só repete, mais 3 ao quadrado, resultado 9, chegando
aí a nossa resposta tal qual está no livro. Na letra B, nós temos uma situação bem parecida com a letra A, só que aí nesse caso nós estamos pedindo b ao quadrado e no caso o monômio b vale x ao quadrado mais 4. Então o procedimento é absolutamente igual. Bem rapidinho aqui só para a gente fixar. B ao quadrado, e eu sei que b é x ao quadrado mais 4. Elevo tudo isso ao quadrado. Tudo isso aqui é b, que está elevado ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. X ao quadrado fica x à quarta. 2 vezes x ao quadrado vezes 4 fica 8x ao quadrado. E 4 ao quadrado tem como resultado 16. E aí a gente chega na nossa resposta. No item C, é colocado para a gente A mais B ao quadrado. E aí é preciso ter cuidado, porque quando eu coloco isso, quando eu desenho isso, eu posso me confundir. Eu chego nessa situação, que é A mais B, tudo isso ao quadrado. Quem é A? A é 2x ao quadrado mais 3. E quem é B? É x ao quadrado mais 4. O interessante é que eu faça primeiro a redução desse polinômio para poder desenvolver esse quadrado da soma. Como assim? Eu vou olhar quem é semelhante. Eu tenho 2x ao quadrado e eu tenho x ao quadrado aqui desse outro lado. Vai ficar o quê? 2x ao quadrado mais x ao quadrado, 3x ao quadrado mais 7. Agora sim, eu tenho o quadrado da soma de dois termos. E tendo o quadrado da soma de dois termos, eu posso aplicar a minha propriedade. Que diz, vamos lá de novo, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Dito isso, eu faço o desenvolvimento. 3x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, vai ficar 9x à quarta potência. Mais 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 7, 42, x ao quadrado, mais 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. E aí, obtenho a minha resposta. Na questão de número 4, é apresentado para nós aí uma situação interessante da aplicabilidade de produto notável. Ela diz o seguinte: veja como Pedro utilizou a ideia de produto notável para calcular o quadrado de 41. Eu entendo que esse Pedro hipotético do nosso exemplo achou que desenrolar o quadrado de 41 era muito difícil. Então ele disse: 41 pode ser escrito como 40 mais 1. Desta forma, ele traz para a gente aí que diz que 41 ao quadrado pode ser a mesma coisa que 40 mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Daí por diante, ele aplica a propriedade dos produtos notáveis, e aí ele diz: o quadrado do primeiro, que é o quadrado de 40, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, no caso 2 vezes 40 vezes 1, mais o segundo ao quadrado. E aí ele encontra de uma forma mais rápida o número 1681. Então a questão pede para você utilizar da mesma forma que foi utilizada aí em cima para resolver esses itens A, B, C e D. O gabarito aí já está bastante explicado, então eu não tenho muito o que explorar nessa questão. Só tenho que dizer a vocês que talvez dessa forma, encontrando números muito grandes, fosse mais simples desenvolver esses quadrados. Aí vai depender muito do seu estilo de multiplicação. Mas, de fato, é uma aplicação mais prática desse quadrado da soma de dois termos. Na próxima questão, essa quinta questão, ela é bastante curiosa e requer da gente um pouquinho de aprofundamento, um raciocínio mais intenso para poder resolvê-la. Ela diz o seguinte: sabendo que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 34,
e A mais B, tudo isso ao quadrado como produto notável, é igual a 64, calcule o valor de 6AB, ou seja, 6 vezes A vezes B, sabendo que o A vai ser maior do que zero e o B vai ser maior do que zero. Você vai fazer o que nessa questão? Primeiro, analisar os dados. Nós temos o seguinte, nós temos esta situação, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 34, e nós temos essa situação, A mais B, tudo isso ao quadrado é igual a 64. E ele quer saber qual é o valor de 6 vezes A vezes B. Eu vou observar essa segunda equação, que diz que A mais B, tudo isso ao quadrado é igual a 64. Observando isso aí, e lembrando a vocês que a operação inversa da potenciação é a radiciação, eu tenho o seguinte, se A mais B ao quadrado é igual a 64, eu posso dizer que A mais B é igual a raiz quadrada de 64. Everton, como assim a raiz quadrada? Vejam bem, no caso da potência e da radiciação, elas são operações inversas. A raiz quadrada é inversa à potência quadrada, a raiz cúbica é inversa à potência cúbica e por aí vai. Nesse caso, eu posso transferir, assim como eu faço a transferência do positivo do negativo, do multiplicando por dividindo. Então, A mais B vai ser igual a raiz de 64. A mais B, qual é a raiz quadrada de 64? É 8. Neste ponto, eu tenho essa afirmação de que o meu A somado com o meu B é igual a 8. E eu não sei ainda qual é o valor de A nem qual é o valor de B, mas eu tenho possibilidades. Eu posso dizer, por exemplo, que A mais B, para ser igual a 8, eu posso dizer que A é 4 e B também é 4. 4 mais 4 é igual a 8. Essa é uma possibilidade. Eu também posso dizer que isso aqui é 3 mais 5, porque 3 mais 5 é igual a 8. E uma outra possibilidade é eu dizer que isso aqui é 2 mais 6, porque 2 mais 6 é igual a 8. Só que lembra, nós não dependemos somente dessa segunda equação, nós dependemos daquela primeira equação. E isso aqui, para ser verdadeiro, tem que satisfazer essa primeira equação também. Então, vamos lá. Se A mais B, A e B for igual a 4, substituindo aqui, vai ficar 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Aí vamos fazer 16 mais 16, o resultado não é 34. 16 mais 16, o resultado é 32. Observando a seguinte, 3 ao quadrado é 9. 5 ao quadrado é 25. Opa, 9 mais 25 é igual a 34. Então, eu posso dizer que A vale 3 e B vale 5. Everton, não podia ser ao contrário, não? Ser A valendo 5 e B valendo 3? Nessa situação, como nós não temos muita informação, isso valeria. Mas, no momento, isso aqui satisfaz. Por quê? Porque nossa pergunta, na verdade, é quanto é 6 vezes A vezes B. 6 vezes A vezes B. E então, tanto fazia o A ser 3 como ser 5 e o B ser 3 como ser 5. Então, a gente fica com 6 vezes 3 vezes 5. 6 vezes 3 vezes 5. 6 vezes 3 é 18. 18 vezes 5 é 90, que é a nossa resposta desta questão. Por fim, nós temos a sexta questão que pede para que você desenvolva o produto x mais 3y ao quadrado e justifique geometricamente. Vejam bem, para desenvolver aí é simples, eu vou ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, e a resposta está aí do lado, no gabarito de vocês. E a nossa justificativa geométrica é esse desenho que está posto aí, colocando essas multiplicações, assim como foi colocado ontem para vocês através do vídeo, quando era explicada essa questão da parte geométrica. Dando continuidade, e agora falando a respeito do quadrado da diferença de dois termos, ele vai ser muito semelhante ao quadrado da soma. A única coisa que vai se alterar nesse processo
é que nesse primeiro passo, em vez de eu somar mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, eu vou fazer uma diferença, uma subtração. Como assim, Everton? O que é que vai acontecer aqui? Olha aqui. O quadrado da diferença de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, A e B, é identificado por A menos B, tudo isso elevado ao quadrado. E aí a gente desenvolve da seguinte forma. A vezes A vezes B, menos B vezes A, menos B vezes menos B. Olha aqui o que vai mudar. A única coisa que vai mudar é esse sinal negativo aqui. A menos B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, lembra, a única coisa que vai se alterar com relação ao quadrado da soma é esse pequeno sinal negativo aqui. Aí a gente traz o conceito dizendo que o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto dos dois termos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e aí mais o quadrado do segundo termo. Nós temos aqui alguns exemplos como foram postos quando a gente estava falando do quadrado da soma. E aí vocês observem que realmente a única coisa que muda é esse sinalzinho aqui de negativo. Não se enganem, apesar de mudar só isso, se você esquecer só isso, a sua questão está completamente errada. E aí nós chegamos também na demonstração geométrica da mesma maneira. Por serem bastante semelhantes, na demonstração geométrica, eu vou ter praticamente a mesma coisa. Lembrando, o que vai mudar é o sinal, que aí no final eu chego com esse sinal colocado desta forma. E aí a nossa personagem diz o seguinte: a expressão a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado também é denominada de trinômio quadrado perfeito. Só para título de fixação, vamos observar aqui dois exemplos dessa quadrado da diferença de dois termos. Eu tenho aqui x menos 3, tudo isso elevado ao quadrado. Regra, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí é só resolver. Vai ficar x ao quadrado menos 6x menos 9. Observa esse outro exemplo que traz para a gente somente letras. xy menos z, tudo isso ao quadrado. Vamos lá. Quadrado do primeiro, xy elevado ao quadrado, menos, lembra que é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais, na outra operação sempre vai ser mais, viu? Continua sendo mais. O quadrado do segundo. Isso aqui vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2x, yz, mais z ao quadrado, chegando à nossa resposta. E é simplesmente isso. Feito isso, cumprimos a nossa agenda com a correção do exercício anterior e a apresentação do novo conteúdo. Então, agora vamos voltar lá para o grupo para tirar alguma dúvida que tenha ficado com relação a esses materiais e fazer o nosso exercício de fixação.